Olá, gente. Estou começando a gravar a segunda das videoaulas que eu prometi. Espero que tenham assistido a primeira videoaula anterior a esta e que lhes tenha sido útil de alguma maneira. Eu acredito que ainda hoje eu coloque no YouTube e socialize o link. Vamos lá, então, conversar um pouco, como eu vinha fazendo. É verdade que deu para ser muito mais rápido, sob o ponto de vista temporal, porque eu não precisei esperar fazer vazios, e porque eu não aproveitei da interlocução com vocês, como geralmente na sala de aula eu aproveito. Aquele meu pigarro de sempre. Então, combinar dimensões sensoriais e semânticas em textos plurimediáticos. Estou na página 253 e vamos pensar o que são textos plurimediáticos, que tem vários média, que estão em vários sistemas de canais, né? E está pensando em combinar as dimensões sensoriais de sentidos, se percebem, e semânticas, de sentidos, de significados. Dada a capacidade de contar histórias extraordinariamente superior da linguagem, podemos perguntar por que razão a humanidade se deu ao trabalho de desenvolver outros média narrativos. Ora, a linguagem, e está se referindo aí à linguagem verbal, obviamente, tem uma capacidade extremamente superior de contar histórias. E aí fica a pergunta dela de por que a humanidade, que domina essa capacidade de linguagem verbal, né, se deu ao trabalho de desenvolver outros média narrativos, outros canais narrativos. Embora o poder narrativo dos média não verbais seja limitado, não significa, contudo, que estes não possuem, ou não possam, fazer contribuições originais para a formação do significado narrativo. Eu acho que é mais do que perfeito. E quando eu penso o livro-objeto com as suas múltiplas combinações de elementos narrativos, e eu mostrei para vocês livros que, de certa maneira, são objeto e que são multinarrativos, né? E que combinam imagens da mais diversa natureza primária, né? Ainda que não sejam folhas de bloco de anotação, não sejam fotografias, não sejam tickets de ingresso e tal, mas estão ali como se isso fossem, ou como se isso representassem, né? E nós vimos numa conversa, eu sei que todos não estavam, o que aliás é uma pena, que tirando um ou outro desses elementos, a narrativa perdia o seu significado. Porque essas múltiplas linguagens, e estou usando linguagem no plural, verbal e não verbais, eram solidárias entre si para a significação. As potencialidades da linguagem, das imagens, do movimento e da música complementam-se e, quando eles são usados conjuntamente em média multimodais, cada um deles constrói uma faceta diferente da imagem imaginária total. Só um minuto. Eu tenho estado com o nariz um pouco, essa mudança de tempo. Continua chamando de linguagem a linguagem verbal, ele vai trabalhar com as imagens, que
ela está distinguindo de imagens verbais, ou, perdão, de linguagem verbal, um movimento como um todo, que de certa maneira se aproxima do sentido do drama, da música, que pode estar presente em todos esses espaços, né? E está dizendo que quando isso vem conjuntamente, né, em médias multimodais, lembra que eu falava que aqueles livros que eu mostrei eram narrativas literárias multimodais? Né? Então ela está dizendo que há um valor de contribuição disso. Cada um deles constrói uma faceta diferente da experiência imaginativa total. E aí, quando você pensa, por exemplo, no cinema, isso é mais do que perceptível. O cinema é, de certa maneira, um média que se vale da luz, da sombra, da focagem, dos movimentos, em muitos casos da música, da linguagem verbal, misturando até em algumas produções a linguagem verbal oral e a linguagem verbal escrita. Ainda que muitas vezes a linguagem verbal escrita esteja presente num outro elemento participativo. Vamos lá. A linguagem narra através da sua lógica e da sua capacidade de modelar a mente humana, claro, né? Não há outro caminho. As imagens, através da sua espacialidade e visualidade imersiva, o movimento, através da sua temporalidade dinâmica, e a música, através do seu poder de criar um determinado ambiente, de construir tensão e de suscitar emoções. Aí ela dá aqui um pouco exemplo daquilo que nós já falamos, né? A gente tem aí a imagem implica uma espacialidade. Lembra daquela discussão que ela dizia que as imagens têm espaço, não têm movimento. É uma questão, né, de espaço e não de tempo. Você tem aí uma certa visualização imersiva. Você tem que ver a imagem e entrar nela. Você tem que se colocar num jogo de submersão, de imersão nela, o que de certa maneira se articula com aquele instante pregnante. Você se emprenha, se impregna. O movimento, obviamente, implica a temporalidade dinâmica, né? A questão da necessidade do tempo. A música tem o poder de criar determinado ambiente. Lembra que vocês em aula disseram que a música traz sensações, que a música traz emoções, que a música provoca. A música constrói tensão, que ela provoca sensações afetivas de ordem diversa, eufórica ou disfórica, e, obviamente, por isso provoca emoções. Prazer, desprazer, incômodo, alegria, tristeza. O derradeiro objetivo da arte é envolver toda a mente corporizada, o intelecto, assim como os outros sentidos. E aí ela está trazendo para a arte. E não nos esqueçamos que a literatura é arte. Para alcançar esta completude, as formas de arte sensoriais devem ser orientadas para a transmissão de mensagens, ao passo que as formas de arte baseadas na linguagem verbal devem ser ensinadas a apelar aos sentidos. Eu acho que isso é relativizável, né? Primeiro porque, se a gente pensar na literatura, ela pode apresentar um processo sensorial. E aí, naquilo que você sente sensorialmente, ela te transmite uma mensagem. Como também é óbvio, né, que
qualquer outra linguagem pode apelar para os sentidos. Mas ela está trabalhando em tábula rasa com aquilo que é mais próprio e imediato. Através da narrativização, e aí de novo ela vai trabalhar com aquela distinção, narrativo, narrativização, as artes sensoriais adquirem uma dimensão mental mais acentuada e, através da colaboração dos signos sensoriais, a narrativa baseada na linguagem verbal proporciona uma experiência mais completa do mundo narrativo. Reside nessa afirmação dela aquela ideia de que as demais artes que não têm a linguagem verbal são apenas dotadas de narrativização. Para ser narrativa, precisa ter a linguagem verbal. Em média multimodais, o apreciador pode ver, ouvir e até, talvez, interagir diretamente com objetos. Porque há uma multimodalidade. Né? A gente, naqueles livros que eu mostrei para vocês, a gente lê um diálogo solidário entre aquelas tantas imagens não verbais com o texto verbal. E é da inter-relação que nós tiramos o sentido da textualidade. A imaginação libertada do fardo cognitivo de simular dados sensoriais pode emergir mais facilmente na história. Se a imaginação não está presa à necessidade, né, de conhecimento, simulando dados de sentido, a gente interage mais facilmente com a história ou na história. Lembra do exemplo que ela deu do gatinho, né? Lá no início desse texto, ela lembra o exemplo do gato, contrapondo a informação verbal sobre o gato e a informação imagética sobre o gato. Né? Contudo, tal não significa que os média multimodais sejam automaticamente superiores à literatura em termos de poder narrativo, pois todo ganho no domínio do visual, do oral ou mesmo do interativo pode traduzir-se numa perda de atenção face ao canal da linguagem. Por exemplo, acerca da relação entre a narração audiovisual e a voz over num filme. Ela dá a quem se pode consultar, está na bibliografia dela. Eu também não sei se concordo plenamente com isso, né? Porque se essa voz over for assimilada na narrativa de maneira orgânica, ela não vai tirar do espectador a atenção no que a história está contando. Até porque ela vai estar correlacionada com a luz, com a fotografia, com o cenário, com a roupagem, quer dizer, com a vestimenta, com a gestualidade. Então sempre há um senão, sempre há uma gradação. Então nós temos que tomar algum cuidado para não sermos muito absolutos. Vou virar mais uma vez uma página e vou agora para o ponto que eu acho que ela coloca como mais importante no desfecho, estou na 255, que é quando ela começa a admitir que houve mudanças, que está havendo mudanças e que ainda haverá muito mais mudanças, porque as perspectivas estão num processo sequencial e cíclico de transformações, porque a cultura é viva, o mundo é vivo, todo o processo, né, que nos envolve é um processo vivo.
dinâmico. Tendência recente. A investigação acerca das relações entre os média e a narrativa tomou recentemente duas direções principais. A primeira é uma atenção acrescida à multimodalidade. Aliás, é uma atenção que tem me agradado muito, porque representa esse mundo contemporâneo nosso, em que eu diria que 90% de nós, ou pelo menos daqueles que estão à minha volta, fazemos quase tudo numa inter-relação com o espaço internetico. Eu não consigo fazer quase mais nada sem ter um bom celular na mão, sem ter um notebook disponível para alguns momentos, no meu caso em particular, um PC, porque eu enxergo muito mal, eu preciso de uma tela gigantesca. Mas eu já acordo com o celular na mão ainda antes de me levantar da cama, e eu tenho acesso a uma série de canais, dentro do meu celular, Ou, se a gente quiser brincar assim, pensar que meu celular é um grande canal, eu tenho um contato gigantesco com muitos subcanais. Se pensarmos na multimodalidade inerente ao ato oral de contar histórias, voz mais gestos, as formas narrativas que combinam uma variedade de canais semióticos existem desde os primórdios da humanidade. Isso é fato. Mas cada nova tecnologia de comunicação inspira novas combinações. Sim. Desde que o homem o homem emite sons de uma certa linguagem verbal, mesmo que primitivamente articulada, e esses movimentos verbais se faziam acompanhar de uma gestualidade. Eu devo ser um ser proto-histórico porque eu não sei falar sem gestos. Eu viro e mexe, derrubo copos, esbarro a mão em garrafas, viro canecas, porque eu estou sempre todo falando e gesticulando. O meu contar histórias pressupõe não só uma emissão da linguagem verbal, pelo viés da oralidade, mas também uma composição gestual que a ele se combina, que a essa expressão oral se combina. Aí vai lá, mas cada nova tecnologia de comunicação inspira novas combinações. A impressão permitiu a distribuição alargada de livros ilustrados e, mais tarde, de banda desenhada, de histórias e quadrinhos. A fotografia deu lugar às fotonovelas. O cinema integrou imagens animadas, música, linguagem falada e, ocasionalmente, texto escrito. E a tecnologia digital adicionou a interatividade aos diversos modos do filme. Eu acho que isso que ela está dizendo é perfeito, mas acho que ainda há muito mais, e no final desse texto ela vai admitir que há muito mais. O interesse atual na multimodalidade levou a uma apreciação de alguns modos levianamente ignorados, tais como os gestos da narração oral, a banda sonora do filme ou a coreografia dos movimentos do ator em palco. O último texto publicado da teórica e crítica francesa Irène Bessière, professora e pesquisadora da Sorbonne, que se dedicou desde a década de 70 ao fantástico e que é o grande contraponto, vamos chamar assim, no basilar teórico da literatura fantástica, no entorno do final da década de 70, Irène Bessière apresentou
na Argentina, em Córdoba, uma comunicação voltada ao fantástico no cinema. Isso foi publicado numa espécie de compilação de conferências do evento, traduzido para o espanhol. Eu li, gostei muito, e me propus a fazer a tradução para o português, não porque eu seja um especialista em espanhol, mas porque eu domino um pouquinho do espanhol. E, obviamente, eu trabalho com dicionários bilíngues e monolíngues para fazer isso. E com algum conhecimento de francês, eu já tive muito mais do que algum, eu, às vezes, dialogava com o texto possível originário em francês. Uma colega, professora da UERJ, professora de francês, Maria Cristina Batalha, estava em Paris, fazendo um pós-doutoramento na Sorbonne, e eu pedi a ela que conseguisse com a BRCR a autorização. E eu não me lembro se é na revista Busões número 9, mas eu acho que está publicada uma tradução que teve um belíssimo contraponto de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudio Zanini, que também trabalha com cinema. E a BCR vai defender que o que demarca o fantástico no cinema é principalmente o som. Muitas vezes o som da música, o som de ruídos que são feitos. Está lá. Quem quiser ler, está lá. E está nesse universo, por exemplo, que é a banda sonora do filme. Coreografia e movimentos do ator em palco. Haveria mil exemplos. Mas me veio agora rapidinho, dica de cabeça, os embalos de sábado à noite. Sem todo aquele movimento e aquela coreografia, o filme perderia o seu sentido. Ou também me vieram à cabeça, muitos de vocês não têm a menor ideia, os filmes em torno de Fred Astaire, com todo um sapateado, cujo sapateado é essencial para a compreensão daquela narrativa. Também se focou na integração, cada vez mais comum, de uma variedade de documentos não verbais, tais como as fotos, notas escritas à mão, gráficos e mapas, em romances. Uma lista que podia estender-se a clipes de vídeo e animação para textos publicados na internet. Sim. Isso é algo que avança em todo um processo, que foi muito próprio, diria eu, na narrativa literária, chamando isso para si, e muito mais perceptível na narrativa presente na internet, que a gente poderia chamar de uma web narrativa. A outra nova área de pesquisa foca-se na difusão de conteúdo narrativo em múltiplas plataformas mediáticas, vulgarmente conhecida como narração transmediática, que não está em vários, mas que atravessa vários. Esta importante tendência na cultura contemporânea, descrita pela primeira vez por Henry Jenkins, assume duas formas. A primeira forma poderia ser apelidada de efeito bola de neve. Uma puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, ou uma perpassa a outra, que perpassa a outra, e vai fazendo um crescendo. Uma certa história desfruta de tanta popularidade ou torna-se tão culturalmente proeminente que gera espontaneamente, no mesmo médium, ou em diferentes média, uma variedade de pré-sequelas, sequelas, fanfictions e adaptações.
A literatura infantil tem sido muito profícua nisso, né? Há contos de fadas, há contos maravilhosos que vêm encontrando ao longo de século, de década, né, outras escrituras. E eu estou chamando de escrituras o texto verbal escrito, mas que estão encontrando também outra composição narrativa, porque migram de diferentes textos verbais escritos, que criam pequenos processos de adaptação para outros processos narrativos no cinema, anteriormente ou posteriormente no teatro, em alguns momentos no entremeio na televisão, e numa certa contemporaneidade ou numa atualidade, no espaço do que a gente vai chamar de... me fugiu a expressão. Perdão, lembrei-me. Do universo streaming, né? Vamos lá. Eu vou para a página 256. Neste caso, existe um texto central que funciona como uma referência comum para todos os outros textos. Harry Potter e O Senhor dos Anéis são bons exemplos do efeito bola de neve. Começaram no médium do romance, criado por um único autor, e, por exigência do público, estenderam-se ao filme e aos jogos de computadores. E aí ela está fugindo de qualquer processo transformacional, de transmigração de personagem, de transfiguração narrativa. Ela está trabalhando, na verdade, com processos de adaptação ajustada do romance para o filme e do romance do filme para o universo streaming. No outro tipo de narração transmediática, ilustrado pelo franchise comercial, o Matrix, que inclui filmes, jogos computador e banda desenhada, uma certa história é concebida desde o início como um projeto que se desenvolve em diversas plataformas de média. E aí tem-se um projeto inicial, isso vai sendo jogado em diferentes plataformas, um tanto que simultaneamente. O fenômeno da narração transmediática levanta questões teóricas importantes, tais como as componentes do sistema são autônomas ou pressupõem conhecimento de outros membros da rede. Eu vou ilustrar isso de uma maneira um pouco distante do como ela ilustraria. Quem assistiu Harry Potter precisava saber que havia o romance? Quem se deparou com Harry Potter no processo, né, internetico precisava saber que antes houve o filme, que antes houve o romance? Ela está colocando isso como pergunta. De que forma os mundos narrativos dos vários textos se relacionam entre si? Isto é, podem ser considerados como regiões do mesmo mundo global ou são logicamente incompatíveis? Ela avança com a pergunta
querendo saber se a gente pensa que eles são de um mesmo universo ou se são, aliás, incompatíveis. Eu faria a mesma pergunta, né? Eu falei de 3 representações, vou usar o termo, de Harry Potter. Essas 3 representações fazem parte de um mesmo mundo global ou são incompatíveis entre si? Que elementos devem estar presentes para as audiências assumirem que, apesar das adições ou modificações, os textos de diferentes médias se referem ao mesmo mundo narrativo? E aí, é indiscutível que se você compara o romance, eu não vou nem entrar no espaço internautico ou internetico, se você compara o romance com o filme em Harry Potter, há diferenças essenciais. A começar pelo livro 1 e o filme 1, o que envolve a própria chegada do Harry Potter e o espaço dele debaixo daquela escada. Né? Para entender esse outro sistema, que é o sistema fílmico, é importante conhecer o sistema do romance, sim ou não? É muito comum que personagens sejam incluídos ou personagens sejam excluídos. E aí você passa a ter personagens incluídos que ocupam funções inexistentes no original, ou personagens excluídos que podem ter as suas funções desempenhadas por outra personagem, ou podem ter as suas funções também excluídas como eles próprios. O quanto o audiente, o receptor, precisa perceber isso ou não. Que tipos de histórias inspiram desenvolvimentos transmediáticos? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de pensar qualquer resposta. Eu vou arriscar e dizer que todo e qualquer tipo de história inspira, dependendo de que desenvolvimento transmediático se pretende e a habilidade de quem pretende promover, né, esse desenvolvimento. Ela já lançou um monte de perguntas e ela agora vai discutir um pouco do que ela pensa que possam ser, né, possibilidades de uma futura investigação. Eu começo dizendo para vocês que isso está já anacrônico, porque isso foi originalmente escrito, o original, há cerca de 15 anos. E nesses 15 anos, a velocidade com que outras tantas questões surgiram faz com que o anacronismo, né, desses tópicos para a futura investigação que ela coloca seja bastante grande. Talvez muitos desses tópicos já estejam sendo investigados e muitos outros que ela não elenca venham surgindo. Então vamos lá. E ela está colocando como sugestões para novas pesquisas. Qual é a amplitude de aplicabilidade de conceitos narratológicos no que respeita aos médias, isto é, qual deles se aplica a todos os médias capazes de narratividade, quais deles são específicos de um média e quais podem ser aplicados a diversos médias, mas não a todos. Essa questão que ela coloca, tem 2 aspectos, né? E eu vou partir. Na verdade, eu diria que tem 3, um se subdivide, né? Primeiro, ela tá discutindo os conceitos, né, da narratologia aplicável aos média, né? Qual seria essa amplitude? Qual seria a dimensão da possibilidade de aplicação dos conceitos narratológicos aos média em geral?
Mas aí ela abre o parêntese e começa alguma questão. Nessa alguma questão, ela traz de cara um termo que não é narrativa, é narratividade. Lembrem-se que a narrativa é dotada de narratividade, mas nem todo texto, seja ele texto verbal, texto visual, texto imagético, ou texto verbal e texto não verbal, entendendo que aquilo que não é verbal e comunica alguma coisa pode ser pensado como texto, eles também têm narratividade, mas não são narrativa, né? E aí ela traz de cara a questão de se aplicam a todos os média capazes de narratividade. A pintura, a música, a literatura, o teatro, as artes plásticas em geral. Pensemos assim e vamos ampliando ao máximo. Fica a pergunta. E aí, quais desses conceitos, né, que são conceitos crítico-teóricos, mais teóricos primeiro do que críticos depois, né, são específicos de um médium? E aí eu acho que, claro, há mais específicos de um e menos de outro. E aí vai ter a habilidade de quem desenvolve a investigação de ajustar para lá, ajustar para cá e justificar este ajuste. E aí ela quer saber quais podem ser aplicados a diversos média. Sim, há alguns que podem ser aplicados a muitos. Mas quais são esses conceitos que podem ser aplicados a muitos? Em primeiro, para responder esse conjunto de perguntas, quais são os conceitos da narratologia? É possível um teórico dominar todos os conceitos da narratologia? Eu posso afirmar que não. É indiscutível que Carlos Reis é um grande teórico da narratologia, mas eu faço às vezes perguntas a ele que ele não sabe me responder e que ele pede um tempo para poder refletir sobre. E é óbvio, se há uns, não a todos, né? E aí você tem que trabalhar. Depois ela vai na segunda questão que ela coloca. De que forma certas dimensões constitutivas da história, lembra que a narrativa conta uma história, tais como a subjetividade, a sequência temporal e causalidade, ou certas estratégias discursivas, como a focalização, são representadas em média não verbais. Lembra que ela coloca a discussão dos médias não verbais, que se só são médias não verbais, ela vai jogando para o lado. Os média verbais precisam da figura do narrador. E aí ela vai trabalhar com dimensões constitutivas da história, da contação da história, né? A subjetividade, a voz do sujeito que conta, implica subjetividade, implica o lugar da fala, né? Que via de regra é o lugar do narrador. A sequência temporal e a causalidade. O tempo só avança porque algo causa o avanço do tempo. E há um monte de estratégias discursivas. Como escolher um foco interno ou um foco externo. Como escolher uma temporalidade mais cronológica ou mais psicológica. O emprego muito mais reiterado do discurso direto, ou do discurso indireto, ou do indireto livre. A própria escolha, né, de uma voz narrativa intradiegética de primeira ou de segunda pessoa, ou uma voz, esquece, segunda, eu errei de todo. Primeira pessoa do singular, ou mesclando primeira
do singular com primeira do plural, né? Ou de terceira do singular ou do plural. Essas são estratégias próprias da narrativa verbal, aquela que conta uma história. Como isso aparece em narrativas de média não verbais. E aí pensem a dança, pensem a pintura, pensem a escultura, e aí vai por aí afora. A terceira questão que ela coloca: como é que os média recentemente desenvolvidos, aí você tem um monte, né? E talvez o mais importante deles todos, ou os mais importantes, sejam subordinados, no geral, ao espaço cibernético. Se libertam progressivamente da influência de média mais velhos e descobrem a sua própria linguagem narrativa. É indiscutível que, dia a dia, no espaço da web, no espaço digital, vai se conseguindo, pouco a pouco, encontrar outras e novas saídas de contar histórias, e essas outras e novas saídas vão permitindo que a narrativa se liberte um tanto dos processos mais clássicos. Os videojogos, em grande medida, representam isso. 4. Que práticas sociais são geradas pelas narrativas de culto dos mass media. Por exemplo, práticas como a criação de comunidades de fãs na internet, fans fiction, spoiling. E ela vai explicar lá em nota o que é isso, né? Processo segundo o qual os fãs de um programa televisivo recorrem a diversos meios. Discussões acerca de enredos publicadas online. Isso é algo que vai constituindo uma nova maneira de contar histórias. Eu fiquei perplexo quando o professor Felipe Furtado, com seus 80 e pouquinhos anos, aposentado já há cerca de 12 anos da Universidade Nova de Lisboa, um dos grandes estudiosos da literatura fantástica, quando ele me propôs a criação de um dicionário digital do insólito ficcional. Ele é um dos co-organizadores, e aí ele me propôs o primeiro elenco de entrada, de subdivisões. E ele propôs um monte nessa linha, fanfiction, blá, 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 blá. E aí eu fiquei espantado como é que uma pessoa com a idade dele percebia isso. E aí eu conversei. E aí ele foi claro, ele disse que isso implicava novas maneiras de dar conta da ficção fantástica. Logo, esse novo processo, né, que são as comunidades de fãs, em que há um monte, que é a criação de grupos, né, de aficionados pela ficção, em mais diferentes grupos, os fãs de um programa televisivo, isso também tem criado grupos até no Brasil, e assim vai. Havia muitos, me fugiu agora o nome, se dava, gente, é a minha velhice e a minha sandice. Aquele tipo de página digital que não é um site,
mas que as pessoas se dedicavam a discutir enredos, teorias de literatura, por exemplo, de cinema. Claro que isso vai alterando a prática social, tanto no processo de divulgação, quanto no processo de construção de novos saberes. A quinta e penúltima questão que ela coloca é em que média, para além da linguagem, existe ficcionalidade. Vocês têm que tomar cuidado, porque quando ela coloca para além da linguagem, ela não está excluindo o cinema, que tem linguagem verbal, ela não está excluindo o teatro, que tem linguagem verbal, ela não está excluindo o universo stream, que tem linguagem verbal, e muitos outros universos que assimilam a linguagem verbal conjuntamente a outras linguagens. Ela está falando daqueles em que não há linguagem verbal. Em quais outros existe ficcionalidade? Vocês precisam lembrar o que é ficcionalidade. Né? Lembrem-se lá, que eu já brinquei em aula com vocês, com o soneto, né, do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E que o termo ficção tem a mesma raiz etimológica que o termo fingir. Né? Então, há um fingimento de contar alguma coisa. Qual? Eu diria, mais do que qual, eu diria quais. E foi muito interessante, a última vez que eu dei esse curso, uma menina que apresentou uma série de processos miméticos, de mimeses, né? Eu já ia dizer miméticos, de mimeses com músicas, sons, em que a personagem que estava aí fazia toda uma gestualidade acompanhada por sons e a gente conseguia entender uma história que ela estava contando. E não era difícil dizer o que ela estava contando, sem nenhuma palavra dita. Eram sons graves, altos, agudos e gestos. Uma outra menina me apresentou um belíssimo trabalho sobre o show da Madonna. Ah, mas as letras do show da Madonna têm linguagem verbal. Sim. Mas o que contou a história foi muito menos a letra e o conjunto da movimentação em cena, com cenários, com imagens, né? Com diálogos com outros movimentos e momentos, e assim sucessivamente. Esse é um bom trabalho para se discutir que outros, ou qual outro média, que não tem linguagem, que pode ser pensado, né, como um média nutrido de ficcionalidade. E a última pergunta é que formas a narrativa assume, ou assumirá, em ambientes interativos. Fica a pergunta, o que ela está chamando de ambientes interativos. Ambientes em que promove, ou nos quais se promove a interação de diferentes canais, de diferentes média, de diferentes processos de ficcionalidade. É uma pergunta que, por si só, promove um conjunto quase que infinito de outras perguntas. E aí ela coloca isso como uma espécie de proposta de continuidade das pesquisas. O interessante agora, para a gente fechar, é que há praticamente, deixa eu ir ao contrário, para eu não me perder, 1h30, 2h30, 3h30, 4 páginas de bibliografia que
sustentam tudo o que ela disse. E que, obviamente, são a chave para compreender muitos dos vazios que a nossa compreensão teve ao dialogar com o que ela disse. Eu espero que eu tenha sido útil a vocês. Eu espero que os encontros que tivemos presencialmente tenham sido profícuos. Eu espero que esses 2 momentos de videoaula que eu gravei e que vocês estão tendo acesso tragam para vocês algum ganho. No mais, é agradecer pela oportunidade de rever esse conhecimento, a gente sempre revê. É agradecer pela troca afetiva que muitas vezes aconteceu entre nós todos. E é dizer que semestre que vem eu vou estar dando uma disciplina de tópicos especiais, cuja temática vai ser centrada na teoria e nas críticas da ficção fantástica. Aproveitem as férias, descansem e forte e carinhoso abraço em todos vocês.